Eu cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, povo de Deus? Glória a Deus, aleluia. Aqui é o pastor Alex, mais uma vez no canal gravando um vídeo. E hoje vamos falar sobre um assunto bem bacana, que várias pessoas já vieram me perguntar: pastor, qual igreja vai para o céu? Qual igreja segue certo? Se Deus é um só, por que tem várias igrejas? E agora, antes de abrir na palavra, eu quero deixar um testemunho para vocês. Tem um casal de tio meu, que eles estavam trabalhando muitos anos atrás na prefeitura com essas visitas de vigilância, essas questões, né? Não me recordo bem, mas é mais ou menos assim. Mas vocês vão entender. E eles fizeram uma visita para um rapaz, no qual perguntou, né? Essa pergunta: existe um Deus ou mais que um? E nesse momento, meu tio cristão, né, respondeu que existia apenas um Deus, né? E Deus era um só. Ele perguntou: mas se Deus é um só, por que existe tanta placa de igreja? Por que existe tantos ministérios? E naquele momento ele avistou que tinha duas meninas com o pai, né? E perguntou: as duas são suas filhas? Ele falou que sim. E naquele momento ele pergunta o nome delas. Eu não vou relembrar o nome, irmãos, vamos ilustrar para que vocês possam entender. Ana e Beatriz. Ele pergunta qual que são os nomes dela, né? Elas falam: são Ana e Beatriz. Ana e Beatriz são suas filhas? Sim. Mas por que você não colocou o nome de Ana na Ana? Ficou as duas como Ana. Ele falou: não, porque quando eu chamar a Ana vai ouvir. Quando eu chamar a Beatriz vai ouvir. As duas são minha filha, porém as duas cada um com um nome diferente. Aí na hora que ele respondeu, ele parou para refletir. E nisso, com a sabedoria que Deus, o Espírito Santo, deu para meu tio, ele respondeu, né? Assim é Deus, porque muitas igrejas serão chamadas pelo nome. Então, as igrejas que estão seguindo os mandamentos do Senhor, aonde você vai identificar? Aonde está seguindo na palavra. Você tem que estar enraizado na palavra do Senhor. Se você está acompanhando a tua Bíblia Sagrada e o ministério no qual você congrega está de acordo com a palavra de Deus, você está seguindo no caminho certo. Porque eu quero deixar um versículo bem bacana para vocês. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Ou seja, que para o homem é um caminho bom, é um caminho certo, mas no fim leva à morte. Ou seja, a palavra é um pergaminho no qual devemos navegar todos os dias e procurar entender a palavra do Senhor, procurar conhecer verdadeiramente, porque a gente tem várias situações. É que nem eu cito um exemplo meu, em ministrações, por exemplo. Você vai trabalhar numa empresa no qual tem que usar amarelo. Você não vai ver um rapaz de azul, porque o uniforme da empresa é amarelo. Então você vai entrar todo mundo de amarelo. Você vai no exército, tem um padrão que tem que ser usado. E algumas pessoas confundem muito uso e costume com doutrina. Doutrina é a palavra. Uso e costumes é algumas igrejas que usam. Tem umas igrejas que podem, outras igrejas que não podem. Não quer dizer que vai ser salvo, não. Está dizendo sobre uso e costume. Uso e costume é aquilo que a igreja coloca, não que seja ruim. Eu concordo plenamente em muitas igrejas que trabalham com uso e costume. Só que uso e costume não está dizendo a sua salvação, e sim a sua conduta de cristão, o seu perfil de cristão, a tua postura, se colocar como um cristão. Então, se você está num ministério que tem que usar o uso e costume, você tem que permanecer no uso e costume. Se você quer uma igreja mais espojada, você vai procurar um ministério no qual pode usar uma calça, pode usar uma outra coisa, qualquer outra coisa que não interfira nisso. Só que a questão a gente está falando sobre qual igreja subirá para o céu. A igreja que está seguindo os mandamentos, a igreja que está renunciando ao pecado, a igreja que está renunciando às coisas deste mundo, a igreja que está se arrependendo, a igreja que está buscando almas, procurando fazer como Jesus fazia. A libertação, a cura, apresentando milagres do Espírito Santo. Temos que crer que Jesus ele veio para trazer a vida e a vida com abundância. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o diabo ele veio com um sapatinho de algodão para confundir a mente das pessoas. Tem igrejas que podem fazer tantas coisas, só que naquele grande dia pode beber, pode fumar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, só não vai poder subir para o céu. Porque por isso que eu digo, não é julgamento da igreja. Eu até uso uma questão que um pastor falou esses dias para mim, e eu adquiri aquilo para mim como um aprendizado. A gente não julga o aprendizado, a gente não julga a igreja, e sim o ensinamento dela. Porque muitas igrejas estão no ensinamento que podem muita coisa, só que muitos caminhos que para os homens são bons, está levando à morte. Porque tem muitas coisas que as pessoas estão ensinando que não condiz com a palavra do Senhor. Então, se você está num ministério que você está vendo que não está de acordo com a palavra, procure se orientar, procure que o Espírito Santo venha traduzir para você.
Porque o Espírito Santo, quando Jesus foi, ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para que possamos estar conversando, se comunicando com ele a cada dia, para que ele venha nos alertar o qual é o caminho certo. Porque Jesus, ele dá vida e vida com abundância. E todos os dias ele está nos ensinando. Temos várias pregações no YouTube, temos pregações, temos ensinamento, temos dúvidas, temos pastores e vários ministérios. Eu sou de um ministério no qual tenho uso e costume mais tranquilo, mais liberado, mas tem igrejas no qual eu já frequentei e tenho muitos pastores amigos que eu gosto muito, sim, que pregam demais. Porém, são umas igrejas mais rígidas. Não é interferência. As mesmas questões que uma prega, a outra prega. A diferença é uso e costume. Como eu disse para vocês no vídeo, no início, o uso e costume é a conduta do cristão. Alguns gostam de andar mais certo, alguns vão andar mais despojado. Mas isso é que nem eu falo para vocês, irmãos. É questão da salvação, você tem que procurar uma igreja no qual você se sente bem. Porque Deus, ele vai fazer o quê? Naquele grande dia ele vai chamar a igreja pelo nome. Então quem que vai ouvir e responder é o pastor presidente daquele ministério, o pastor de ovelha daquele ministério. Então assim, se ele estiver fazendo algo de errado e está conduzindo o povo ao inferno, o preço vai ser árduo para ele. Então, nós como ovelha, nós como pastores, indiferente de você que está ouvindo eu hoje aí, você tem que analisar a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, porque da Escritura não foge nada. Se fugir algo da Escritura, você começa a duvidar e começa a procurar no Senhor. Porque a Bíblia Sagrada é para ser pregada e é para ser vivida. Tem muitas coisas que as pessoas não estão sabendo interpretar. Por exemplo, a gente está vivendo pela graça hoje, irmãos. Quando Jesus ele deu a sua vida por nós, nós vivemos pela graça. A salvação vai ser pela graça. Pela graça que a gente vai ser salvo. O que quer dizer isso aí, meus irmãos? Quando Jesus deu a vida por nós morreu todos os pecados. Nós podemos pecar todos os dias. Chegando no final da noite, a gente pede perdão e Deus nos aceita o perdão. Porque é do coração. Se for da boca para fora, não está aceito. Então, nós devemos entender que já que é pela graça, não é a roupa que vai nos salvar, só que ela vai conduzir nós em muita coisa para mudar nossa conduta como um servo de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, se a tua igreja que você está congregando está seguindo os mandamentos do Senhor, não se preocupe. Porque se está andando conforme a palavra, você está no caminho certo para seguir em Cristo. Agora, se a tua igreja que você congrega, que você visita, não está indo na palavra, quando fala um versículo, está sendo pregado o outro, ou a palavra está dizendo para não usar e a pessoa está usando, está fazendo contra o que diz a palavra, aí se preocupe, ore a Deus e procure outro ministério. Então isso eu quero dizer para vocês um conselho nesse breve vídeo, irmãos. Não caia na aparência do mal, porque o diabo ele gosta de imitar todas as questões de Deus. Não é à toa que ele era um anjo, né, e foi caído, né? Então ele morou no céu e sabe como Deus trabalha. Então ele quer imitar Deus em tudo. Então tudo ele vai trazer umas igrejas parecidas. As pessoas questionam que o diabo é mais crente que nós, irmãos. Porque ele crê todo dia que vai conseguir destruir nossa vida, mesmo sendo derrotado. Então eu quero dizer para vocês, ore ao Senhor, descanse teu coração, apresenta a tua vida a Deus, que Ele vai sempre te orientar. Mas procure saber se a igreja onde você está congregando está seguindo os mandamentos do Senhor. Porque às vezes para o homem parece um caminho bom, mas para Deus pode estar levando à morte. Então eu quero dizer para você, se atente aonde você está congregando. Não é a igreja que vai te salvar nem a placa, e sim pessoas que estão conduzindo você aonde? Ao inferno ou ao céu. Porque um pastor ele pastoreia uma ovelha. Um pastor ele pastoreia as ovelhas. Ele vai trazer o seu rebanho para o céu ou vai levar seu rebanho para o inferno? Aonde está sendo conduzido? Aonde você está sendo conduzido? Para qual caminho você está sendo conduzido? Para o céu ou para o inferno? É a hora de você analisar, questionar e procurar saber do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe, uma boa noite. Fica com Deus e paz de Cristo. Tchau, tchau.